Olá, bom dia. Então, hoje eu tenho aqui duas referências, né? O Dr. Shaw, que nos abrilhanta aqui com a telesaúde, e a Audrey, que vai falar um pouquinho sobre as iniciativas, né, dela, inclusive, com a lei municipal que deu um arcabouço legal para que esse programa possa ser implantado com sucesso na cidade. Bom, bem-vindos. A gente, nesse bloco do programa, a gente fala principalmente, né, de um material de inovação, e hoje aqui a gente vai falar de inovações na área de saúde. Isso, a inovação na área de saúde, ela tem um impacto extremamente social, né? Eu quero começar perguntando para o Dr. Shaw como é que foi essa jornada acadêmica, profissional, até chegar nessa ideia brilhante, nesse conceito de saúde, telesaúde integrada. Bom, eu comecei a trabalhar com telemedicina em 1997, do milênio passado, quando o então falecido professor Jorge Bon, ele criou a disciplina de telemedicina. E eu comecei sempre a trabalhar sobre como aplicar a tecnologia de uma forma eficiente e humana nos cuidados de saúde. E aí a jornada continuou. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina publicou a primeira resolução de telemedicina. São mais ou menos 22 anos, que é o 643. Em 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou um edital de telemedicina. Nós, como disciplina de telemedicina, Faculdade de Medicina da USP, fizemos a liderança e ganhamos esse edital, que era para expandir a telemedicina no Brasil. Em 2006, eu trabalhei com o Ministério da Saúde para criar o que hoje se conhece como o Programa Telesaúde Brasil Redes. Por que essa história? Para dizer que é de 2002, 2005 e 2006 que tem o desenvolvimento da telemedicina e telesaúde no país. E aí nós fomos avançando. Em 2014, a Regina Lacerda e a Mônica foram me procurar na Faculdade de Medicina da USP para que nós fizéssemos algo relevante para melhorar a qualidade de vida. E nós começamos pelas escolas para desenvolver com que os futuros adultos soubessem como lidar com a sua saúde. E naquela época, a questão principal, AIDS, IST e gravidez na adolescência. E aí é que surgiu a ideia do Santos Jovem Doutor. Eu lembro que eu vinha com a minha impressora 3D portátil, aí eu olhava o rosto da secretária adjunta, na época, que era a Audrey, com aqueles olhos brilhantes. Mas que fantástico! E aí eu não posso negar que sem a Audrey nós não teríamos uma ação estruturante, que é a lei. E aí sim, nós começamos a desenvolver a ideia que a telesaúde não é tecnologia. Telesaúde é uma inovação de processos para melhorar a qualidade fim de um propósito. E esse que eu acho mágico em Santos, né? Que começou a se desenvolver nesse processo. Aí a Audrey, ela entendeu que nós precisamos criar um fluxo harmônico no cuidado das pessoas, e aí ela apresentou o PL de telesaúde integrada. É a única cidade, até o momento, que é 2024, que tem uma lei de telesaúde integrada que se interliga com a Lei Federal de Telesaúde. E ela entendeu, naquele momento, que a estratégia é unir todos os níveis de saúde para que as pessoas tivessem uma boa qualidade de cuidado, levando à humanização. Foi assim que surgiu, inclusive, a telesaúde integrada. Eu considero como uma das leis, com o decreto-lei que foi sancionado no dia 1 de novembro de 2023, o que tem uma visão mais ampla. Como eu posso fortalecer a qualidade de vida dentro da cidade
E aí que eu comentei, o Porto faz parte do convívio cidade. Então, Santos tem as duas leis que permitem fazer uma ação estruturante. Bom, dentro desse contexto, né, que surgiu esse programa do Santos Jovem Doutor, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e como essa maravilhosa ação, né, inspirou você a criar essa lei e contasse o que deu, quais foram as dificuldades, né, o que você tem de visão de futuro que possa impactar na nossa região. Perfeito, muito obrigada. Uma alegria estar aqui, ainda mais para falar de uma paixão que é da cidade de Santos, que é o programa Santos Jovem Doutor, e essa inovação que Santos vem com força total, que é a telesaúde integrada, e que já é referência para tantos outros municípios brasileiros. Isso nos dá um maior orgulho e um incentivo para que a gente faça mais ainda, de forma mais intensa, essa promoção à saúde e à prevenção, principalmente. Quando a gente fala do programa Santos Jovem Doutor, a gente fala de prevenção, de economicidade, de olhar para o dinheiro público e falar, opa, eu tenho como planejar a partir de uma ação que vai fazer com que o município gaste muito menos na emergência e na urgência. Porque a gente está falando da raiz. Quando eu falo da raiz, eu volto um pouquinho na minha história. Sou jornalista, formada em Direito, tenho 2 especializações em Educação. E lá no jornalismo, eu já olhava para a educação como uma grande ferramenta transformadora da sociedade. Porque é assim que ela é. É a nossa base. Se nós não olharmos para a nossa base com responsabilidade e entender que dali nós vamos transformar vidas, não adianta fazer investimentos e mais investimentos na saúde, na segurança pública, no meio ambiente, porque a gente não cura a dor. A dor é ali, aonde nasce o questionamento, a primeira dúvida, né? O primeiro, será que eu posso? É lá, na primeira infância, na adolescência. E quando a gente, lá no jornalismo, faz com que a educação ganhe visibilidade nos quadros que eu tinha dentro da TV, para que a gente pudesse olhar para uma escola, o que tem de experimento aqui que pode servir para outra cidade? Vamos trocar esses olhares? Vamos trocar essas lentes? Então, é justamente o que a gente fez em 2013 para 2014, quando eu estava como secretária adjunta de Educação na cidade de Santos, e conhecemos essa revolução que é o homem virtual, a partir da criação do Dr. Shaw, que nós temos, eu falo que ele é um presente, né? Cidade boba é aquela que não está ao lado do Dr. Shaw. Cidadão honorário já, né? Com certeza, e tive a honra de entregar a medalha Brás Cubas ao Dr. Shaw como vereadora, porque por tudo que ele fez para a nossa cidade. Eu digo sempre que ele poderia estar numa situação confortável, como ele está na universidade, por todo o seu conhecimento adquirido, poderia estar fazendo dele somente lá na Universidade de São Paulo. Não, ele tem um olhar para o todo. Então ele diz, cidades, vamos acordar, porque aqui está a solução. A solução está nessa plataforma virtual, onde a gente proporciona ao aluno todos os interesses que ele que acabam surgindo durante a adolescência, desde uma espinha no rosto, que aquilo pode causar uma turbulência na vida daquele adolescente, levando ao bullying, a uma depressão. Como cuidar? De que forma cuidar? Será que esse adolescente ele tem o respaldo total dentro do seu lar? Nós estamos falando de muitos adolescentes, de diversos universos, né? Então, como que estruturar esse adolescente vai causar um impacto tão positivo na nossa sociedade? Na prevenção, nas doenças infecto-contagiosas, na gravidez precoce. Nós temos aí uma estatística. O programa Santos Jovem Doutor está na cidade de Santos há 10 anos. Todas as meninas que participaram do programa, ninguém nunca engravidou. Então,
olha para esse dado e diz se não é transformador. Por quê? Porque elas tiveram a base. Elas tiveram uma base de uma forma científica. Um conhecimento que elas adquirem e elas replicam isso nos seus ambientes, na sua escola, na sua comunidade escolar. Isso sim é transformador. E por isso que, de projeto como ele iniciou, lá atrás em 2014, eu tive a honra, ao lado do Dr. Chau e de técnicos de excelência da educação e da saúde, na vereança, transformar em programa Política Pública Permanente na cidade de Santos. O que quer dizer isso para você que está acompanhando esse programa? Quer dizer que, independente de governo, é um legado da cidade. E quando a população constrói junto, não há quem tire isso da gente, né? Então, política pública, precisa estar no orçamento da cidade e isso é muito significativo para que a gente tenha a telesaúde integrada em todo esse contexto. E aí a gente vai para mais ali além, né? Para a população além da escola. Essa integração, né, é um conceito chave, né, não só na telesaúde, mas em diversas inovações que estão aí, seja na indústria, seja nos processos, né? Com isso, Dr. Chau, a minha pergunta, assim, quais são os outros conceitos, além da integração, que dão suporte à telesaúde integrada? Bom, eu acho que o principal é que tanto a resolução do Conselho Federal de Medicina, quanto a portaria 1348 do Ministério da Saúde, 2 de junho de 2022, eles lançam a ideia. O telesaúde não é apenas para assistência, ele é para assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e agravos e promoção de saúde, com a ideia de que nós vamos ter uma população cada vez mais envelhecida. A maior estratégia de um país, de uma sociedade, é prevenção e qualidade de vida. Então, aí a telesaúde ganha um grande poder e uma grande força. Outro ponto é o que vão chamar de descentralização da saúde. Hoje a saúde olha muito para consultórios e hospitais, em vez de formação de uma rede. E até aonde as pessoas precisam com a qualidade necessária. Esse é o grande ponto da telesaúde. O Brasil perde mais ou menos 70 bilhões de reais ao ano com desperdício. Você sabe qual que é o maior desperdício? Fragmentação da saúde. Quem diz que o cidadão precisa saber se ele é primário, está na primária, secundário ou terciário? Ele quer ser cuidado. Então, é por isso que, quando foi sancionada a lei de telesaúde integrada, que é a proposta da Audi, eu achei fantástico. Porque pela primeira vez se lança a ideia. O primário, secundário e terciário é nossa obrigação como profissional de saúde saber. Mas a população não precisa saber porque ele vai ser cuidado de uma forma contínua. E aí eu só quero destacar o quão importante é o significado dessa lei de telesaúde integrada. Nós enxergamos pelo cidadão que quer ser bem cuidado e nós estamos atacando no grande ponto do desperdício, né? Porque a pessoa se perde aonde que ele tem que se cuidar. Depois que eu digo assim, a lei de telesaúde integrada também é o grande espaço para a atuação no porto, porque nós estamos integrando socialmente desse área de cuidar do estilo de vida até interconectar com a rede de saúde da cidade. Tá? Então, esse é o grande ponto. E ainda promover o engajamento. As pessoas também acham, não, vamos fazer um diagnóstico e prescrever uma conduta. Isso não é suficiente. A telesaúde integrada envolve até o nível que eu engajo com que as pessoas digam, eu sou participativo e eu vou seguir as condutas feitas porque isso vai trazer algo de bom para mim. Tá? Então, aqui é só para dizer o quão importante é essa lei. O senhor tocou no ponto do Porto de Santos, né? A cidade de Santos, até eu nascido em Santos, a gente sempre traz essa provocação. Será que Santos é uma cidade que nasceu a partir do Porto
né? Ou foi uma cidade que acabou oferecendo um porto para o país. Hoje a gente é um porto relevante, não só aqui para o cenário nacional, né? Mas também internacional. Professor, uma dúvida, né, que eu acredito que seja de muitos aqui em Santos. Como a telesaúde, o que a telesaúde poderia trazer de benefícios para esse sistema portuário? Eu digo sistema porque o porto ele não se resume só ao terminal, só aquela área primária de operação. O porto ele vai ter impacto lá em Mato Grosso, num caminhão que sai daqui, né? Ele vai ter impacto no interior do estado. Como a telesaúde pode impactar positivamente este sistema? Olha, o Porto e a cidade de Santos são um grande ecossistema. Tá? Então está errado só enxergar o Porto e só a cidade, mas eles são um grande ecossistema. E ainda com a perspectiva da interligação transoceânica, imagine o papel de Santos dentro dessa cadeia. Você fez uma observação, do Alexandre, muito importante. Qual é esse papel? O papel é, além dos trabalhadores direto do porto, que você desenvolve qualidade de vida, ele tem implicação com a sua família e com a própria cidade. Então, esse é algo super importante. O segundo ponto importante são os caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles também são uma rede de desenvolver a riqueza nacional, mas eles podem ser também vetores de transmissão de doença. E quem diz que nós não devemos preocupar-nos com os caminhoneiros e seus familiares, porque isto é uma estratégia de redução de transmissão de doenças, inclusive em termos de surtos epidêmicos, entre outros. Os ferroviários, né? Porque com a interligação transoceânica, isso também vai ser um ponto fundamental. E aí o conceito da telesaúde integrada é fundamental dentro desse processo. Então, eu sempre parabenizo pela visão antecipada e visionária que Santos tem uma lei que permite agora construir de uma forma bem estruturada sobre essa convivência entre a cidade com o porto, que aí é mais de 28% do comércio exterior brasileiro, que eu acho fantástico. Então, e aí, novamente, talvez o Ministério da Saúde deveria enxergar o modelo desse Saúde 5.0, Porto Cidade de Santos, como uma estratégia de segurança nacional em termos de doenças, né? Em termos de prevenção e promoção de saúde, tanto seja o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que isso é um poder de indução de bem-estar. Só mais um dado, né? No ano passado, visitaram o Porto de Santos aproximadamente 5.000 navios. 5.000. De bandeiras de todos os países. A gente não precisa nem lembrar que existiu, né, uma pandemia e que historicamente os portos são a porta de entrada, né, das endemias, das pandemias. Eu queria que o senhor pudesse dar assim, uma visão para o leigo, para o gestor portuário, para aquele que está lá administrando um terminal. Como funcionaria, né, um ferramental tecnológico que a telesaúde pode entregar para esse sistema? Como na prática, né, essas ações podem beneficiar o trabalhador, né, a população? Que ferramentas tecnológicas e que conceitos da telesaúde podem ser aplicados? Se me permite, Dr. Chau, antes da sua resposta, e eu acho que vem ao encontro da prática no dia a dia dos técnicos que estão na nossa cidade e que precisam enfrentar burocracias administrativas para, por exemplo, ingressar em um navio de fora que venha com alguma suspeita de alguma doença. Por vezes isso demora muito, há entraves burocráticos que dificultam o acesso aos tripulantes do navio, e a gente sabe que quando a gente fala de uma doença
que tem uma periculosidade maior, o quanto antes acessar esse paciente, melhor para todos, e uma preservação nacional. Então, vem ao encontro da pergunta do Alexandre em relação a esse sistema, como funcionaria, até mesmo sem ter o contato com o tripulante fisicamente, e de imediato você já realizar esse tipo de atendimento, né? Sim. Olha, primeiro, criar uma coordenadoria de telesaúde do viajante, seja viajante de lazer ou seja viajante de negócio e trabalhador, são os navios mercantes. Então essa coordenadoria seria a primeira para fazer essa intervenção. O Porto de Santos tem que ser um porto inteligente, com a conectividade 5G ou 6G, Cidade de Santos também, porque você poderia transportar um robô de telepresença para dentro do navio, e a coordenadoria de telesaúde do viajante, ele poderia fazer o teleatendimento com o robô de telepresença, mas para isso eu preciso ter conectividade. Então quando você comentou porto inteligente, cidade inteligente, foi que fantástico. Agora eu posso acompanhar dentro do navio, sem o contato direto, mas oferecendo já uma qualidade boa. Por exemplo, você pode mandar para o navio um robô de telepresença, mais um kit de avaliação médica, e a coordenadoria, ela pré-avalia, já institui as medidas e já define os protocolos. Esse seria um avanço e é totalmente execuível. E aí vai um convite para as operadoras de telecomunicação: invistam nisso. Esse é um bom exemplo de uma segurança, né? A outra é quando coloca-se as estações de telesaúde distribuídas nos pontos do porto, seja para pronto atendimento, ou seja para difusão de protocolos de segurança. Então a segurança é primordial, inclusive, principalmente quando você tem produtos químicos de risco, então você tem que desenvolver protocolos de segurança. Então se distribui os pontos ao longo do porto, mas nós não podemos esquecer dessa coordenadoria. Essa coordenadoria tem que estar interligado com a Secretaria Municipal de Saúde, porque é um ecossistema, nós temos que identificar, encaminhar e definir o chamado protocolo de segurança em diferentes níveis. Eu acho que esse é o grande ponto que essa bandeira estaria sendo desenvolvido como uma estruturação eficiente e inteligente. E aí sim, o arcabouço jurídico seja a Lei Federal 14.510, mas expandido com a Lei Municipal de Telesaúde Integrada. Perfeito. Você quer comentar, Audrey? Eu acho sensacional. Eu ainda vou explorar um pouquinho a parte da tecnologia, mas a parte desse arcabouço legal, dessa estrutura, porque o Porto, os anuentes do Porto são federais, a Anvisa, a Receita Federal. Agora, como a cidade pode ser uma facilitadora disso? Nossa, eu fico encantada com tudo que o Dr. Chau traz, porque a gente enxerga o nosso dia a dia na ponta. E o quanto toda essa bagagem, todo esse conteúdo de inovação pode facilitar e agilizar a vida dos técnicos, que por vezes encontram, como eu disse, entraves burocráticos, administrativos, né? E até mesmo em relação a critérios da vigilância sanitária, do impedimento de você estar de forma fácil dentro de um navio ou acesso aos caminhoneiros, né? Porque a gente não pode mais permitir que a gente tenha aquele preconceito. Não, Porto é uma coisa, a cidade de Santos é outra. Está tudo integrado. O porto, ele faz parte da cidade, a cidade faz parte do porto. Então, tenho certeza que todas essas questões que nós estamos abordando aqui no programa vão fazer com que a gente tenha uma outra visão dessa relação entre porto e cidade. Aquele paredão que existia, né, entre as duas pontas, ele já está caindo.
ele está caindo porque hoje a cidade entende que o porto, sim, é da cidade. Então, eu espero, Dr. Chau, que toda essa revolução, dessa inovação que nós estamos tratando, com uma base já estruturante que nós temos, enquanto muitas cidades ainda estão buscando a regulamentação, hoje nós já temos essa regulamentação já realizada na nossa cidade. É um passo, como o Dr. Chau sempre fala, nós já pavimentamos. Agora é seguir o caminho de forma confiante, porque o chão já está sólido, já está consolidado. Então, por mais que a gente tenha aí na frente alguns obstáculos, algumas dificuldades, nós vamos voltar para a nossa base. E a base é a legislação. E é o que todo município precisa. Não dá para se fazer... E é muito importante também destacar algo aqui. Nós só conseguimos alcançar com sucesso essa etapa porque nós tivemos uma outra muito importante, que foi consolidar o programa Santos Jovem Doutor em nosso município. Acredito que teríamos mais dificuldades hoje, neste momento, se não tivéssemos tido essa experiência com a inovação dentro das escolas. Então, o Santos se preparou para chegar nesta etapa de hoje. Eu quero explorar um pouquinho mais esse programa Santos Jovem Doutor. Explica para quem está escutando a gente o que é o programa, como ele funciona. Eu mesmo fui visitar uma estação na escola municipal ali da cidade de Santos, né? Fiquei encantado, mas eu queria que você desse assim o seu olhar, como esse programa tem funcionado, o que ele está trazendo de resultados. Você acabou de trazer um relato, né, das meninas que são atendidas e não têm a gravidez precoce. Isso é um dado fantástico. Então, explica para a gente, assim, de uma forma que a gente consiga construir o que é esse programa, como ele funciona na prática, lá dentro da sala de aula, dentro da escola. Perfeito. Os nossos alunos são privilegiados em ter o Santos Jovem Doutor como uma ferramenta de conhecimento. Porque os nossos alunos, quando a gente fala, eles são jovens doutores. As pessoas questionam, mas eles são médicos? Não, eles são doutores do conhecimento. E eles fazem eles levam o que eles aprendem, tanto para os seus pares, os estudantes que lá estão, porque nem todos participam, né? Então, há uma seleção prévia, todo o início de ano, para quem vai fazer parte do programa. Então o aluno se voluntaria para participar de um programa de talvez capacitação, seja a palavra. Ele entra num programa, é isso? Exatamente. O nosso público-alvo são os 8º e 9º anos, que já tem uma base, um conhecimento ali científico das matérias aprendidas, mas para além dos livros, eles conseguem aprender isso na prática. Qual é a prática, Audrey? Primeiro que os nossos professores, eles possuem uma carga extra para que eles se dediquem exclusivamente ao programa. Então, o professor que dá aula de manhã, ele tem a carga, o conteúdo ali do Santos Jovem Doutor para ser desenvolvido à tarde com esses alunos. Já fiquei com mais uma pergunta. Já fiquei com mais uma curiosidade. É no contraturno. E qual é esse conteúdo? O que ele aprende? Ações de prevenção? Ações de prevenção. Então, como eu disse lá atrás, ele aprende desde como lidar com as espinhas no rosto, passa pelas questões de infecções sexualmente transmissíveis, os perigos da gravidez precoce, as questões da relação sexual de forma precoce também, quais são os impactos na vida desses adolescentes, como eles precisam se prevenir. E durante a Covid, durante a maior pandemia, o Santos Jovem Doutor não parou um minuto sequer. Então, foi o que ajudou a nossa cidade também a ter um menor número de casos, porque lá estavam os nossos jovens. Mesmo à distância, estavam aprendendo conteúdo com os nossos professores, porque os nossos professores, eles passam por uma formação
que é toda específica da Universidade de São Paulo, que preparou uma plataforma digital para que os nossos professores tenham esse conteúdo muito bem estruturado. E eles são os nossos formadores dos nossos alunos e acompanham os nossos alunos. Então, os nossos alunos, eles aprendem esse conteúdo dentro da escola, mas vão para feiras, eles fazem apresentações, eles se apresentam como jovens doutores para a sociedade e isso encanta os demais alunos. Então, causa o pertencimento. E para além disso, e o Dr. Chau vai completar aí com várias outras questões, nós temos o aluno veterano, porque isso está na rede municipal de educação. Não está, infelizmente, na rede estadual. Estamos caminhando para lá, mas ainda não há essa abertura. Os nossos veteranos são aqueles que se formam no 9º ano, vão para o 1º ano do ensino médio e retornam para serem voluntários e continuam com a gente. E continuam com a gente fazendo com que os nossos jovens se motivem ainda mais a também estarem nesta grande rede do conhecimento. Perdão, esse programa já tem há quantos anos? 10 anos fez 10 esse anos ano, já. Puxa, que legal. E eu queria acrescentar são mais algumas coisas. Por exemplo, os estudantes olham também para o aspecto ESG. Dengue, a questão dos lixos que podem acumular resíduos. Então, ter um ambiente saudável, sem lixo, também é um combate a vetores. Então, eles começam a entender o comportamento cidadão. Tá? Eu acho que o Santos Jovem Doutor não só educa, mas ele forma, desde a infância, a adolescência, atitude cidadã. A outra coisa, o comprometimento. E tem um ponto que eu acho mágico no Santos Jovem Doutor. É a perspectiva de uma esperança. Eu posso mais. Sim. Eu posso ir para a universidade, eu posso crescer mais. Eu vou dizer, isto também reduz a violência. Porque um jovem de uma região carente diz, eu posso mais, ele tem aquela mágica. Então, entregar uma esperança, tocar no coração deles, como eles podem avançar, isso é importante. A professora Ana Caetano, Lourdes, Ana Lopes, tudo, fizeram algo muito interessante. Eu vou levar eles para visitar várias coisas, eu vou fazer eles participarem. Isso se chama educação vivencial. É um dos melhores do mundo. Né? E aquela estação que você viu na Unicidade de Santos, só queria contar duas coisas importantes. Primeiro, quando a Audrey aprovou a lei do Santos Jovem Doutor, ela antecipou a uma outra lei que só foi aprovada no ano passado, uma lei federal, no 18 de setembro de 2023, que é a Lei 14.681, que institui a política de saúde e bem-estar nas escolas. Mas isso foi em 2023, enquanto que o Santos Jovem Doutor foi em 2021, para ser mais exato, dia 12 de janeiro de 2021. Então eu falo, Santos é protagonista, Santos tem esse processo. E aí nós temos uma lei. E essa lei, a cidade de Santos, na Unicidade de Santos, é a primeira escola municipal da história do país a contemplar uma lei federal que instituiu saúde e bem-estar. Tá? Então eu acho esse protagonismo interessantíssimo. Maravilhoso. Santos sempre pioneira, né? Olha, e os alunos, a cidade tem uma contrapartida com a USP, né? Então, pelo menos uma vez no ano, eles precisam fazer um encerramento do ano na USP. Então, eles conhecem toda a estrutura lá da Faculdade de Medicina, conhecem a telemedicina. Eles voltam com outra perspectiva de futuro. Então, como a gente já tem 10 anos de programa, não quero falar aqui que a gente está ficando velhinho, né? Então, eu encontro alunos na rua. Audrey, você ainda continua madrinha do Santos Jovem Doutor? O Dr. Chau, eu já estou formada em enfermagem, eu já... Olha, que depoimento transformador, né? Me arrepio, porque é algo que a gente viu que impactou
tão seriamente na vida daquele jovem que ele pegou aquela vontade e falou, eu vou vencer. Né? E alunos que nunca tinham saído da área continental de Santos e que foram parar lá na Faculdade de Medicina da USP e que voltaram e falaram, eu também posso. Parabéns. Agora, esse programa que já é referência, né? Eu queria que você falasse, adiantasse um pouquinho aqui para a gente, né? A gente vai ter agora o evento no dia 24 de setembro, lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, com o tema de Saúde 5.0, Porto e Cidade Inteligente. Você está convidada para palestrar como autora da lei municipal e eu queria que você falasse para a gente o que esperar desse programa, né? E fazer um convite para gestores públicos, gestores privados, profissionais de saúde, todas essas pessoas que estão aqui dentro desse grande ecossistema. O que você espera desse evento? Nossa, eu primeiro preciso agradecer o seu olhar, a sua visão, o seu interesse de entender que a inovação ela é a salvação de todas as áreas, de todos os segmentos das nossas vidas. E você entender que o Santos Jovem Doutor, a Lei de Telesaúde Integrada precisam fazer parte deste evento, isso vai... eu espero que a gente tenha, a partir deste evento, outros olhares, outras pessoas envolvidas e que não fique mais restrito ao meu olhar, ao olhar do Dr. Chau, ao olhar de educadores e de equipes da saúde da prefeitura e que isso invada a cidade de uma forma tão impactante e positiva e que todos continuem neste movimento crescente, porque é necessário. É necessário estarmos em todos os espaços e integrar o Porto a todas essas questões que já começaram e já têm uma história, já têm uma trajetória com resultados consolidados. Isso, para mim, realmente está sendo assim, um orgulho imenso de ter começado essa história ao lado do Dr. Chau, ao lado de pessoas tão especiais, lá em 2014, dentro da Secretaria de Educação, ao lado da Secretaria de Saúde, e hoje enxergar a cidade falando, vamos juntos, né? Esse segmento portuário, vamos juntos? Nossa, a gente só precisa te agradecer. Então você podia reiterar o convite para quem você acha que é um público para esse evento? Reitera esse convite. Primeiro, teremos os nossos jovens doutores lá, né? Isso já vamos providenciar, mas temos que contar com Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, nós temos que contar com empresas, terminais, temos que contar com a autoridade portuária, que é muito importante nesse momento, nesse movimento para todos nós. Nós temos que contar com a sociedade como um todo, profissionais, arquitetos e engenheiros que fazem parte de toda essa construção e que vão ter este olhar de soma, né? Como nós podemos, com tudo que eu aprendi durante e construir na minha vida, como que eu posso agregar? Então, eu acho que são esses segmentos, o Dr. Chau pode completar, mas são essenciais nesse encontro. Eu acho importantíssimo o Santos Jovem Doutor, os alunos irem, porque, na verdade, esse encontro também abre a perspectiva de futuro de carreira. O jovem doutor não é jovem médico, é jovem futuro profissional que vai desenvolver socialmente. Então, aí eu até queria provocar. Eu acho que o Santos Jovem Doutor, na medida em que for possível, e visitar o que é esse porto no desenvolvimento de futura carreira para ele, dentro das faculdades que existem em Santos, é fundamental. Vocês estão investindo no patrimônio de RH, de competência, para que digam, a minha cidade me dá oportunidade. Eu quero também trabalhar no porto, quero fazer tal curso, quero me integrar. Então, eu acho que de abrir esse convite para a Associação de Engenheiros e Arquitetos também abre a mente das crianças. Vocês não estão só convite aceito. Desafio aceito. Tá? Bom, Audrey, queria te agradecer aqui e parabenizar, né, pela visão também, por esse olhar humano
que eu sempre digo aqui que a inovação também tomou conta assim da minha vida. Eu sou um nerd, confesso, desde sempre, né? Engenheiro, mas a engenharia a gente faz um juramento, né? Que a gente vai usar a tecnologia em prol da humanidade. Antes de tudo, o ser humano é no centro dos processos. Então, eu queria te agradecer pela participação e também te parabenizar. Tá? E até o dia 24, uma terça-feira, estaremos lá discutindo e dando esse pontapé nesse programa maravilhoso. Isso que você deixa o ser humano no centro do processo. Jamais podemos esquecer disso, que nós estamos aqui para tratar dos seres humanos. Contas, planilhas, projetos, programas, nada disso fará sentido se nós não tivermos um olhar cuidadoso para o ser humano. Então, parabéns mais uma vez. Olá, então, no nosso conteúdo de inovação, vamos falar de algumas inovações no setor de saúde. Porque a inovação, ela é transformadora. A inovação traz qualidade de vida, traz desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. Com isso, eu tenho aqui o professor Dr. Schau, da Faculdade de Medicina da USP, a Mariana, que é arquiteta, e eu queria dar um bom dia para a Mariana e perguntar, Mariana, conta um pouquinho dessa história, primeiro como foi crescer, né, filha de um médico e não ir para a medicina. Isso é raro, já começa daí. Por que essa paixão pela arquitetura? Conta um pouquinho da tua história para a gente. Olha, obrigada. Primeiro, né? Obrigada pelo convite, Alexandre. Eu sou Mariana, arquiteta e urbanista. E como você disse, filha de peixe, peixinho é. Então, crescer nesse ramo, né? Eu vi meu pai falando muito sobre telemedicina, telesaúde, ele estruturando muitas coisas, né, no nosso país. Fui para a área de arquitetura, mas por uma influência até do meu avô materno, que ele era engenheiro e ele falava sempre sobre essa área de construção, me apaixonei por arquitetura. Mas a parte da saúde, da medicina, ela não sei, acho que está no sangue, né? Eu sou encantada por esse assunto, então a gente tentou sempre unir a arquitetura com saúde, como que isso consegue estar relacionado, telemedicina, telesaúde, o que a arquitetura consegue contribuir para todo esse universo. O urbanismo que também traz um olhar diferente dos locais onde nós vivemos, né? Muitas vezes a gente não tem essa noção que o local onde nós vivemos impacta na nossa qualidade de vida. Posso só acrescentar uma coisa? A Mariana, quando ela se formou, ela fez um TCC. Ela disse, eu queria ver uma forma de reduzir a poluição na cidade de São Paulo. Sabe o que ela fez? O conceito de fazendas verticais em prédio, em bairros, para redução da dependência de cinturão verde. Então, ela não só pensa na saúde individual, mas ela também pensou sobre a saúde, orientando o ESG para uma cidade. Sim, principalmente tanto nessa questão da sustentabilidade, né? Como que a gente conseguiria também reduzir essas taxas de emissão de carbono com esses deslocamentos, né? Do transporte dos alimentos, mas principalmente ter alimentos mais frescos, mais orgânicos para o nosso consumo, com baixo índice de agrotóxicos, enfim. Então, essa foi a proposta, né, no meu TFG da faculdade, e integrar tudo isso, né? Então, agora a gente está voltado para essa parte da saúde, não somente telesaúde, mas na saúde no geral, e assim, é uma área que... Agora, pergunta de leigo, né? Qual é a diferença, se é que ela existe, mas qual é a diferença da telesaúde e telemedicina? Bom, a telemedicina é só médico, é o exercício da medicina usando as tecnologias digitais de informação e de comunicação. A telesaúde são todas as profissões de saúde até então. Tá? Então, se tem as 14 profissões de saúde, nós chamamos de telesaúde,
E poderia até dizer que a telemedicina é um dos itens da telesaúde. A questão é que a telemedicina é da década de 60 e a telesaúde ele surge mais ou menos em 2006, quando nós começamos a criar o Programa Nacional de Telesaúde, que hoje se chama Programa Telesaúde Brasil Redes. Então, ele ocorre depois. Então, em outras palavras, telesaúde são todas as profissões de saúde e telemedicina é apenas o exercício da medicina. Recentemente, eu ousei desafiar mais uma coisa, que a telesaúde envolve engenharia, envolve arquitetura, porque a infraestrutura habitacional saudável, o saneamento básico, fazem parte da prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, eu sou um defensor que nós temos que ampliar justamente os conceitos de que a telesaúde não são só das profissões de saúde, mas a telesaúde envolve todas as carreiras que geram o bem-estar social e que promovam a saúde. Esse conceito mais amplo, né, da telesaúde acabou virando inclusive um tema da sua dissertação de mestrado, né? Estava lendo isso, achei muito interessante. Se você puder falar um pouquinho o que te inspirou, né, a pesquisar sobre esse assunto e qual foi a tua entrega nesse projeto, seria bastante interessante. Bom, a minha dissertação de mestrado foi em relação à Estação de Telesaúde Integrada de Bem-Estar, né? O mestrado foi em relação à gerontologia e, assim, nós somos de São Paulo, mas viemos para Santos, e Santos é uma cidade com muitas pessoas idosas, né? Então isso foi cada vez mais me aproximando desse tema de gerontologia e como trazer essa parte da saúde para as pessoas idosas. E aí a estação veio também, a ideia da estação veio nesse conceito da pandemia, que surgiram muitas cabines de telemedicina, que, né, naquele momento atendeu bastante essa perspectiva dos atendimentos médicos, né, voltados para a medicina mesmo. Mas pós esse pico, né, que a gente teve, essas cabines passaram a ser totalmente subutilizadas, né? As pessoas não queriam entrar nessas cabines porque estava muito relacionado à caixinha da doença. E a estação veio com uma proposta de mudar esse olhar. Então a estação é um maior do que as cabines, ela tem um multipropósito. Então, como o Dr. Chau falou, a telesaúde é uma estação de telesaúde, não apenas a parte médica, mas diversas áreas, profissões da área de saúde e de bem-estar. Então, E a estação, né, salvo engano, ela acabou até gerando uma patente, certo? Sim, a estação a gente criou, né, toda essa conceituação e patenteamos para justamente revolucionar, né, essa área. A estação ela é parametrizada, então tem uma série de recursos, parâmetros que tanto o profissional quanto o usuário, né, dentro da estação, consegue se beneficiar com isso. Então, por exemplo, o sistema, as cabines possuíam uma câmera, né, então essa era só a câmera frontal. Algumas áreas da saúde, como por exemplo a fisioterapia, o profissional ele precisa ter uma visão 360 do seu paciente. Como que a gente consegue fazer isso, né? Então as estações, ela tem alguns recursos, algumas outras câmeras que possibilita que o profissional tenha essa visão 360 do que está acontecendo dentro da estação, não somente a parte frontal, mas toda a questão do posicionamento físico, dele, físico, de uma tomada de outros ângulos, né? Eu queria acrescentar mais uma coisa. A Mariana começou a trabalhar na sua origem, inclusive, com a estratégia da estação de telesaúde nas indústrias, com o trabalhador. Uma rede de telesaúde do trabalhador e medicina do trabalho. Então ela projetou, inclusive, com esse conceito, não só para a população, para as escolas, para os idosos, mas como eu monto uma rede que fortalece a saúde do trabalhador. É por isso que ela desenvolveu várias características
Então a estação ela pode estar à disposição, você não precisa. Como funcionaria, por exemplo, num ambiente, vou dar o exemplo aqui do ambiente portuário, né? Como ela poderia ser instalada dentro de um terminal, por exemplo? Eu preciso necessariamente ter um profissional de saúde conectado, ou o trabalhador ele pode entrar, o colaborador entra ali em qualquer momento e faz um atendimento remoto ou autônomo? Quais são as possibilidades dessa estação? Bom, primeiro que a estação ela é toda modular e desmontável. Então, a sua instalação no terminal é muito rápida. Em 3 horas ela já está montada e pronta para ser utilizada por quem precisar. A estação não somente é para teleatendimentos, mas também para o bem-estar, né? Então, a pessoa que quer utilizar a estação, ela consegue ter o contato com o seu profissional, independente do plano de saúde. Ela não é vinculada a uma plataforma específica, então há diversas plataformas que o profissional pode atender o seu paciente. Mas a questão também do bem-estar. Então, a estação tem alguns diferenciais. Ela tem toda uma capacidade de ter um painel de natureza que a gente chama de forest therapy ou forest bathing, que é esse banho de floresta. Isso ajuda a reduzir alguns estresses, né? Então, isso junto com uma aromaterapia, uma cromoterapia, ajuda a reduzir esses índices de estresse. Eu entendo que no Porto, né, é um trabalho bastante dinâmico e às vezes as pessoas precisam de um tempo para reduzir lá o seu estresse, a sua ansiedade, então ela consegue entrar na estação para utilizar para essa questão do bem-estar. Mas principalmente na estação ela conta com alguns recursos de dispositivos de aferição. Então, medidor de pressão, um oxímetro, termômetro, e conforme a necessidade a gente consegue ir inserindo equipamentos para essa aferição, né? Mas aí a pessoa ela faz um autodiagnóstico, um autoatendimento, seria isso? Eu entro, sei lá, estou com dor de cabeça. Ela pode ela mesma fazer essas aferições? Eu acho que seria mais um serviço de pronto atendimento supervisionado. Se ele tem um mal-estar, ele aciona, então já tem um profissional, que pode ser médico, enfermeiro, tudo, que já faz uma primeira avaliação, tá? Então, ele, por exemplo, pode ter um glicosímetro, a pessoa está sentindo mal, pode estar tendo uma hipoglicemia. Então, o outro lado diz, olha, vamos ver como que está a tua glicemia. Ou então uma pessoa que é asmático, e você pode ter um espirômetro portátil. Vamos ver como você está, se você precisa já procurar um atendimento presencial. Então é o chamado primeira avaliação, e ela pode ser resolutiva de monitoramento ou pode ser de encaminhamento. Mas tem uma coisa que você sabe que a estação pode ter justamente o ar-condicionado. Agora que está num momento muito quente, as pessoas podem ter hipertermia, tudo. E como a Mariana disse que é um local de ambientação, entrar num local refrigerado para recuperação sob supervisão. O mais importante é isso, sob supervisão, e a estação inclusive tem maca, justamente para a pessoa poder deitar, ficar num nível deitado para recuperação. Então a estação tem finalidade telepronto atendimento, telemonitoramento de crônicos ou telerepouso sob supervisão, porque são tricâmera e permite avaliar o ambiente. Então ele seria um dos recursos importantíssimos, fora a questão dos wearables, né? Detecção se tem arritmia, tem algumas coisas. Então, quando a Mariana projetou, ela projetou como uma caixinha de equipamentos compartilhados que permite aferir a situação em primeiro momento. E esse monitoramento, essa supervisão, como funciona? É feito um convênio com uma rede de saúde pública? Seria um convênio com o plano da empresa? Como é que funciona? O colaborador entra, né? Quem vai fazer essa supervisão desse primeiro atendimento? Eu acho que aí é uma estratégia que tem que ser bem definido
a concepção da parte tecnológica é que ela é versátil. Você diz para quem você quer conectar. É como se fosse o banco 24 horas. Você pode ter vários bancos e a pessoa aciona. Embora para o pronto atendimento, o ideal é ter uma coordenadoria de telesaúde do trabalhador e do viajante. Ele centraliza o processo e faz os encaminhamentos, seja para o SUS do município ou para a área de um convênio, né? Mas o central, a melhor estratégia é que fosse feito pela coordenadoria. Uma pessoa pode perguntar, mas por que uma coordenadoria? Porque essa coordenadoria poderia ter uma nuvem de informação, inclusive alimentado com algoritmo de inteligência artificial, e pode fazer a saúde preditiva do porto. Então, a estratégia é que tem essa coordenadoria que cria todas as unidades e faz o referenciamento, e aí você consegue criar uma nuvem sobre as ocorrências, as tomadas de decisões inteligentes. E dentro desse pronto atendimento, ele faria os encaminhamentos referenciados. E as estações de telesaúde são as unidades base com equipamentos de qualidade para essa aferição, tá? Então a proposta é essa. E você tocou num ponto interessante, né, da predição, né, da medicina preventiva. Quando a gente fala de ambiente portuário, a gente está falando de um ambiente de alta periculosidade, né, o ambiente operacional. Então são trabalhadores que têm que ter um nível de atenção altíssimo, via de regra trabalham com equipamento pesado, né, com movimentação de carga, né, de toneladas. Agora, quais são as doenças, às vezes até crônicas, que podem ser diagnosticadas com uma inteligência de dados, como você falou, né? Monitorando pequenos sinais que às vezes as pessoas não vão se dando conta no dia a dia, como essa estratégia, né, de medicina preventiva pode ser alcançada com a telesaúde? Bom, eu diria o seguinte: quem controla equipamentos pesados também tem uma vida sedentária, porque está sentado, ele só está movimentando, mas o sistema cardiovascular dele está sedentário. Então você tem que controlar hipertensão, tem que controlar sobrepeso, tem que controlar diabetes, você tem que controlar, vamos supor, se eles têm arritmias, mas vamos supor uma pessoa que tem alergia. Você está lá gerenciando o processo e a pessoa tem alergia. E às vezes toma antihistamínicos e outros que podem provocar sonolência. Alguém já trabalhou nisso? Ou então uma pessoa acima de 40, 50 anos que começa a tomar medicação para a próstata. Mas um dos efeitos colaterais que pode dar sonolência, e a recomendação: tenha cuidado quando você usa equipamentos perigosos. Esse gerenciamento, esse se torna importantíssimo. E o porto, às vezes, você está tendo substâncias particulares que podem provocar, por exemplo, alergia. Então você pode usar um espirômetro para ver como que está. Eu diria, ser eficiente. A coordenadoria, colocar, por exemplo, a saúde do trabalhador, essa coordenadoria é fundamental, porque eu posso cruzar no futuro sobre cargas, ocorrências de tais situações com perfis de pessoas que já tenha, exemplo, um antecedente de doenças. Toda vez que há isto, temos uma maior ocorrência desse processo. E aí você determina estratégias. Muda de profissional, porque está vindo uma carga desse tipo, eu sei que vai piorar, e eu posso criar ocorrências problemáticas. Então, um central de inteligência de saúde. É por isso que eu falei que a coordenadoria é fundamental e alguns equipamentos já são eficientes para isso. Exemplo, quem é diabético toma hipoglicemiante, está trabalhando. Esquece que precisa ter algo de, digamos, algo de açúcar ou uma alimentação em determinado período, porque senão a ação hipoglicemiante do medicamento
vai gerar hipoglicemia, ele vai ter tontuna. Então esses são todos os detalhes que o saúde do trabalhador pode ter um benefício para um central de monitoramento. Sim, essa gestão inteligente, né, tanto dos trabalhadores, isso a gente consegue também diminuir a taxa de absenteísmo, né, no trabalho. Então, conseguir fazer esse monitoramento é fantástico, principalmente. Então, assim, pelo que eu entendo, né, é um investimento que retorna para a empresa como qualidade de vida para o trabalhador, prevenção de acidentes e melhoria da eficiência operacional. Isso. Né? Agora, uma pergunta também de leigo, tá? Mas leigo e interessado, porque eu fui visitar a estação na escola, ela é modular, como você falou, de um material. Agora, essa estação ela pode ficar sujeita ao tempo? Outra pergunta, ela hoje está preparada para ter uma conexão remota, algum tipo de conexão à internet, ou eu preciso necessariamente ter uma conexão no local? Você pensou isso no desenvolvimento, né? Ela consigo montar em qualquer lugar? Ela é flexível nesse ponto? Essa estação que está dentro da escola, ela é uma opção semifixa para ambientes internos. Semifixa? Semifixa, okay. porque ela consegue ser desmontada, enfim, ela consegue passar em vãos estreitos, por isso que os módulos que criamos era justamente para isso. Tem uma outra versão que a gente consegue fazer, só que ela já é toda modular, é toda pronta, né? Então, enfim, quando fica em ambiente externo, ela consegue resistir às intempéries. Quanto à conexão. A conexão. E de energia também. Então, a parte, ela precisa estar perto de alguma tomada, né, para ser conectada, a parte da infraestrutura, e a parte da conectividade. Conseguimos tanto ter um 5G, um 6G futuramente, mas também a gente consegue ter a internet cabeada, caso ela esteja num ambiente interno da... Então, viu, Alexandre, é aí que entra o lado bonito, quando nós estamos conversando sobre Porto Cidade Inteligente. Para ser Porto Cidade Inteligente, conectividade 5G, 6G. E aí que vem esse convite, que a modularidade da estação não precisa da banda especial se o porto é um porto inteligente, está conectado. Senão, naturalmente vai ter que ter uma conexão por fibra óptica ou tal, ou eventualmente Starlink, mas eu acho que a ideia do porto inteligente ele é melhor, porque aí você tem uma nuvem de cobertura de conectividade. A outra, a estação é uma estação que consome não muita energia, tá? Se nós não levarmos em consideração ar-condicionado, fosse um climatizador. Portanto, se quisesse fazer uma versão com um gerador, ele é possível, mas o ideal é que ele seja colocado em local que tenha infraestrutura mínima de 2 pontos, cabeamento elétrico e eventualmente o de banda de comunicação. Só para colocar uma coisa que a Mariana ela tinha projetado, a estação também permite pequenas intervenções. Exemplo, você diz, eu tenho um local que vai ter uma enfermeira ou um enfermeiro. Aí você vai achar, mas que intervenção é? Exemplo, hidratação. Ele foi projetado com a máquina, inclusive, para colocar uma bolsa de hidratação, pois você tem uma pessoa que está passando mal e está desidratado. Em vez dele precisar ir até um hospital só para fazer hidratação, você tem a enfermagem lá, coloca a hidratação e está sendo supervisionado. Então você vê que ele é uma unidade não só para fazer o teleatendimento, mas para fazer procedimentos, inclusive coleta de exame, né, coleta de sangue, hidratação rápida, sob supervisão e assim por diante. Ou até eventuais pequenos procedimentos para caso de acidente. Você faz os primeiros processos de contenção e segurança antes de transferência. Então é por isso que o nome se chama, inclusive, estação e não uma cabine, mas para não associar somente com doença, ele é de telesaúde.
Perfeito. A gente, quando pensa em porto, pensa muito em carga, né? Navio de carga, container. Agora, o Porto de Santos, que é um porto que tem um terminal de passageiros aqui, a gente tem uma temporada de cruzeiros cada vez maior, pessoas do Brasil inteiro embarcando aqui em Santos, mas também pessoas do mundo inteiro desembarcando na cidade de Santos. Nesse sentido, como um projeto de telesaúde poderia virar, vamos chamar assim, até de uma forma ousada, uma barreira sanitária para o porto, eu digo porto passageiro, até o tripulante do navio de carga. E seria possível isso? Olha, vamos chamar de segurança sanitária estratégico, né? Só para não usar para barreira, porque no fundo, você vai trabalhar na telesaúde do viajante. E nós temos os dois tipos, o viajante de lazer e o viajante trabalhador. E aí você tem que trabalhar com toda a questão de vacinação, checagem, orientações. Você tem que fazer as avaliações precoces, mas dentro dessa ação da telesaúde, eu vou apelidar como portuária, você pode colocar 2 robôs de telepresença como unidade de avaliação sem contato direto, chamado pré-avaliação, porque o robô você consegue controlar e os profissionais vão acompanhando. A vantagem do robô é que pode ser esterilizado depois, né? Você chega, coloca para esterilizar e não precisa fazer toda aquela parafernália, tudo. Então eu acho que uma unidade avançada de telesaúde portuária, inclusive com 2 robôs de telepresença que pode ser colocado no navio quando tem alguma suspeita, mais uma maleta com equipamentos de pré-avaliação, isso seria um excelente, né? Fora de que todos os viajantes eles poderiam, se necessário, passar por toda uma área de orientação das vacinações, checagem, tudo, com uma comodidade, e ele é fechado, ele tem isolamento sonoro, tudo. Eu acho que seria um avanço formidável. E mais outra coisa, com essa questão da interligação transoceânica, a ferrovia se torna também uma unidade importante, e tendo uma telesaúde em nuvem, inclusive, isso quer dizer, a pessoa tem um atendimento, ele marca um registro. Esse registro pode ser compartilhado, inclusive, com o RNDS do Ministério da Saúde, ou acompanhamento contínuo da pessoa, se torna uma estratégia. E eu começo a não apenas ver a ocorrência, como eu acompanho o desfecho. Isso é uma telesaúde importante. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui que é muito recorrente, né? Muitos profissionais que hoje não são nativos digitais, eles têm uma resistência quando a gente fala em saúde 4.0, 5.0, ou mesmo na indústria 5.0, existe um mito, né, que a inteligência artificial ou qualquer tecnologia digital vá substituir esse profissional. Aí eu faço a pergunta do milhão, né, direcionado para o profissional de saúde. Por que o profissional de saúde tem que enxergar essas tecnologias, essas ferramentas, como acessórias ao conhecimento dele e não substitutivas? Olha, o profissional, a primeira coisa que ele tem que fazer é desmistificar a inteligência artificial. Então, só queria transmitir que não existe uma inteligência artificial única. É que nós usamos a palavra inteligência artificial para uma categoria de software que usa base de dados para processamento e ele é adaptativo. Então, só que o cinema diz que a inteligência artificial é um ser supremo. Então, para desmistificar, inclusive ontem eu estava no Espírito Santo, trabalhando com a Unimed lá para desmistificar o que é inteligência artificial. E aí eu chego. A inteligência artificial torna você um hiperprofissional, porque ele é um radar, ele é um Waze estratégico que permite você analisar e tomar decisões. Então é uma questão de formar.
educar e formar o profissional para ver como que pode duplicar e triplicar a capacidade dele usando sistemas e ferramentas de inteligência artificial. Posso dizer uma coisa? Eu sou do milênio passado, sou velho. E o controle de estoque da Faculdade de Medicina da USP, na década de 80, era um caderno e eles marcavam, e para fazer a organização dos produtos em ordem alfabética, eles demoravam 1 mês e meio. E o que esses controladores de estoque fazem hoje? Just in time. Ele faz uma análise de necessidade de acordo com os setores, fazem compra programada e evitam desperdício. Esse controlador de estoque, o que aconteceu com ele? Ele se valorizou e melhorou muito. Imagine agora ele usando algoritmo de inteligência artificial, analisando a previsão desse processo. É isso que nós temos que ensinar, desmistificar, depois enxergar como ele pode hipervalorizar as competências dele e colocar uma prova de conceito em ambiente protegido, e ele adquire a segurança e aí ele entende, olha, quer saber? A robótica e a inteligência artificial vai me tornar um hiper profissional e vai reduzir os meus riscos. Quando nós atingimos isso é 5.0. O 4.0 está muito relacionado com a tecnologia nativa. E o 5.0 está relacionado com o ser humano que agora entendeu como extrair o máximo de eficiência de um processo de automação. É bem o conceito de sociedade 5.0, né? A gente seu exemplo foi maravilhoso, né? Do Waze, porque a gente não precisa ter medo do Waze. Ele não dirige o carro, ele faz com que você tenha tomadas de decisão melhor. Então acho que eu poderia ampliar esse conceito para a saúde. Agora, para finalizar, e eu quero ser assim, bem objetivo, né? Todo esse conceito, toda essa ideia, essa idealização, né, de um programa de saúde 5.0, de porto e cidade inteligente, de integração de dados, de capacitação e atualização de profissionais de saúde de uma maneira geral, isso está pronto para ser implementado? Isso está assim, a maturidade desse projeto, ele já é comercialmente falando, né? Ele já está pronto para ser aplicado. Aquele gestor do terminal, ele consegue entrar em contato e falar, olha, eu quero implantar esse projeto. Quanto isso é complexo? Queria que vocês dessem essa visão objetiva do programa de saúde 5.0 no Porto e Cidade. Eu vou então começar a falar, depois a Mariana ela coloca. Sim, já há um trabalho com empresas, startups, tudo que já fazem esse tipo de serviço, de prestação de serviço e focado na área de indústrias, trabalhadores e outros. E isso já está em curso, e como eu comentei, a Mariana, quando projetou a estação telesaúde, ela já olhou para a rede industrial e trabalhadores. O segundo, toda essa questão que nós falamos sobre a convivência porto-cidade, ela envolve inclusive prevenção e atitude. E aí a Audrey comentou sobre o Santo Jovem Doutor, porque ele é o ecossistema de equilíbrio, porque nós não podemos esquecer que os trabalhadores direto do porto vivem na cidade e ele tem essa interface. Então, essa prevenção ele é fundamental. Então, você fez a pergunta assim, estação pode ser implementado, serviços podem ser contratados para fazer o teleatendimento, pronto atendimento e supervisão de crônicos como uma telesaúde. A estação de telesaúde é um espaço cultural. Externamente você pode fazer campanhas de engajamento em aspectos preventivos. Aí a Mariana ela pode comentar o lado interno que permite construir essa rede
E aí só tem aqui a proposta que eu falei, além da contratação externa, se o Porto quisesse criar a tua unidade de corpo clínico, chamada coordenadoria de telemonitoramento e desenvolvimento da inteligência de saúde do trabalhador, seria interessante, mas de início poderia contratar serviço sim, hoje pode. Sim, eu acho que agora a gente está no momento ideal, né? Tanto da parte de leis que foram aprovadas aqui na cidade, quanto da parte de serviços que podem ser oferecidos por telesaúde, telemedicina. E essa parte também da infraestrutura física, uma infraestrutura que ela é parametrizada, que ela consegue ser inserida. Uma estação hoje, ela custa a partir de R$160 mil, é facilmente montável, ela demora 30 dias para ficar pronto, 30 dias corridos para ficar pronto e 3 horas para ser montada no local. Então agora a gente está no momento ideal para isso, né? Para que isso seja cada vez mais parte do cotidiano das pessoas. E como o Dr. Shaw falou, a parte externa, além da parte interna, ter toda essa questão de ser humanizada, parecer uma sala de estar, para que a pessoa queira estar dentro da estação, além dos recursos, né, de dispositivos que permitem uma melhor qualidade dos teleatendimentos. A parte externa a gente consegue criar essas campanhas, essas conscientizações, como que as pessoas conseguem se prevenir nesse ambiente de trabalho, tanto da parte de nutrição, cuidado com diabetes, porque a diabetes também é uma doença silenciosa, né? Até a parte da ergonomia, como, enfim, melhorar muitas coisas, então ser uma grande difusão cultural. Aproveitando, né, você comentou tantos potenciais que tem, eu gostaria que você fizesse o convite, né, para o evento que nós vamos ter aqui na Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e você, como arquiteta, queria que você fizesse esse convite para os seus colegas arquitetos e também falasse desse potencial de um setor que se abre. Sim, com certeza. No dia 24 de setembro, né, a partir das 8h30, estaremos lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. E, assim, a nossa visão, né, de arquitetos, engenheiros, construtores, é que precisamos estar preparados, né, para essa era da saúde 5.0, como que as construções, como que o porto conectado com as cidades inteligentes, elas conseguem atender, né, essa demanda de uma população que está cuidando cada vez mais da sua saúde, está vendo a importância disso e também está envelhecendo. Então, juntar tudo isso é super importante, principalmente nas construções, que estamos 80% do nosso tempo dentro de alguma construção. Então, é importante a gente lembrar da qualidade dos edifícios, das coisas que construímos. Eu só queria complementar a Mariana, que ontem nós estávamos tendo uma conversa com uma pessoa de referência em arquitetura chamado João Carlos Bros, 90 anos. E ele é um admirador de saúde digital, do trabalho da Mariana, e diz: fantástico, o nosso futuro é a arquitetura e a engenharia trabalhar no bem-estar das pessoas, não só doença. E aí ele diz: olha, temos que avançar nisso. Então eu acho que os arquitetos e engenheiros deveriam participar, dizendo: não é a parte técnica, nós temos que olhar as pessoas, nós queremos levar o bem-estar. E o bem-estar também inclui acompanhar doenças para que não tenha agudização, várias coisas. Mas é um foco. Eu acho que quando você fala Porto, cidade inteligente, é como nós usamos a tecnologia de forma humana e eficiente para trazer esse bem-estar, né? Então, eu acho que é uma primeira iniciativa que eu, como médico, professor da Faculdade de Medicina, enxergo uma primeira iniciativa no país que está levantando essa bandeira. E quem sabe esse convite vai criar um movimento. Então, parabéns pela tua iniciativa. Fiquei super feliz. Né? Então, professor, formalize o convite aí para os colegas, tanto da saúde quanto os colegas engenheiros, para o evento, por favor. Perfeito. E eu também vou fazer uma coisa, hein? Eu queria convidar aqui as universidades de Santos. Tem universidade. Participem.
e levem esse recado para os seus alunos. Eu acho assim, essa iniciativa é fomentar planos de carreira, né? Então, e também colocar como um estímulo de referência para os outros municípios que têm porto, né? Então, as universidades locais precisam desenvolver e formar os seus estudantes, que vão ser os profissionais, nessa nova visão. Estão preparados para isso. Parabéns, Alexandre. Não, parabéns a nós, a ideia não foi minha, né? O conceito não é meu, a ideia não foi minha. Eu sou um entusiasta da tecnologia, da inovação como transformadora da nossa sociedade. Então, 24/9 vai ser um evento histórico, né? A gente pretende criar um marco de referência para outros projetos de âmbito nacional. Então, fica o convite, dia 24/9, uma terça-feira, na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Teremos lá o ponto de partida, o pontapé inicial do programa Saúde 5.0, Porto e Cidade Inteligente. Entre no site da associação, aeas.com.br, e inscreva-se.